E ontem eu estava lá, nós estávamos fazendo o nosso encontro lá do Ministério de Casais, com o Gênesis e com a Simone, nós estávamos lembrando, dos brinquedos da infância, O Gênesis estava falando do carrinho de rolimã, daquelas brincadeiras. Eu lembrei a ele de andar na lata, a gente andava em cima da lata, puxava a lata. Aí eu falei para ele da minha frustração, que tinha um brinquedo que era uma roda com aramezinho, com ganchinho, e aí ele falou que tinha dificuldade de equilibrar, e eu também, e eu nunca tive aquilo. Frustrado, Rogério, da minha infância. Aí achei uma roda na rua, guardei a roda, Sueli, está guardada lá em casa. Aí falei para Marlene, minha frustração está próxima de acabar. Ela falou, por quê? Eu falei, já achei a roda, agora eu vou ver quem faz o ganchinho, que eu não sei fazer. Aí ela falou, e o que você vai fazer? Aí ela, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou sair pela rua. Aí ela falou assim, comigo não te conheço. Aí Bruno, eu falei para ela assim, você não sabe de nada, vai fazer fila de velho querendo dar uma voltinha. Vou até arrumar um dinheiro, vou ganhar um dinheiro, vou alugar. Vou sair aí, vou sair da minha casa, vou lá para a Europa brasileira, quero nem saber, E se vocês virem aí, notícia no Jornal Nacional, tem um velho atravessando uma ponte com a rodinha, sou eu, hein? Vai parar a ponte, Tempo bom, né? Tempo bom. E aí é interessante como que a infância, ela nos marca, Tem coisas que nós vivemos da infância que são inesquecíveis para nós. Coisas boas e coisas ruins, Eu tenho algumas marcas no meu corpo da infância, de tombos. Eu, como era um menino muito tranquilo, muito quieto, Só que não, como diz a minha filha, E aí eu comi uma planta chamada Comigo Ninguém Pode. Quem come Comigo Ninguém Pode, nunca mais. Eu pude com Comigo Ninguém Pode. Comigo Ninguém Pode. Brincando com bambu, furei o céu da boca. Minha mãe falou, Nato, você vai se machucar. Mas eu, como era muito obediente, a teimosia, bati. Aí usei um remédio roxo chamado Violeta Gepiciana. Quem é antigo como eu sabe o que é isso. Então cada um, A Sueli não tem marca nenhuma de brincadeira da infância, porque ela só brincava de boneca, quietinha, Nunca quebrou nada, nunca subiu numa árvore, nada, Jô, nada, todo mundo quietinho. Sueli, então, como diziam os antigos, sabe o nome? Sueli, como é que era o nome dos enfeites que ficavam no móvel, em cima dos móveis? Em cima de uma coisa chamada cristaleira, que é do tempo do Reinaldo. Oi? Bebelô, você se entregou, rapaz? Vocês são antigos, peguei vocês, Bebelô, Quem veio do tempo do bebelô? Tempo do bebelô, tempo do pinguim em cima, E você falou o tempo que você tropeçou na penteadeira e caiu, E hoje nós exatamente vamos falar de uma pessoa, Hoje nós vamos falar de uma pessoa que teve um evento na sua infância, que marcou a sua infância. Foi um tombo que ele tomou. Ele não tropeçou na penteadeira, mas ele caiu do colo da ama. Ele caiu do colo da ama. Mefibosete, ele tomou um tombo lá, ficou aleijado dos pés. Isso marcou a vida daquele menino, daquele homem, Se tornou um homem depois. E é essa história que nós vamos compartilhar hoje. Então, tudo que nós ouvimos até aqui era uma preparação para a gente poder falar desse evento, mas falar de uma maneira menos traumática, porque quando a gente remete, por isso que eu falei, tem as coisas boas e tem as coisas ruins, Nós voltamos à infância momentaneamente e nós vamos voltar lá naquele sítio, Sueli, nós vamos brincar de queimado. Eu quero Sueli do meu lado, porque eu já sei que Sueli era boa no queimado quando era pequenininha.
Então, por isso que já está sabendo que a bolada dela dói. Então, mais um motivo para... Já vou escalar meu time aqui. Entendeu? Bruno vai estar, porque Bruno é goleiraço lá, que Bruno a gente não abre mão. No meu cartola eu sempre vou escalar Bruno em primeiro lugar. Meu goleiro, meu time começa com Bruno no gol, né? Então, voltar à infância para nós pode ser algo positivo, muito bom, ou pode ter aspectos negativos. Aquilo que você viveu, querido. Essa história ninguém apaga. Agora, como você volta e como você a olha, depende de como você olha aquela situação. Nós podemos olhar um grande tombo que tomamos, um grande acidente, de maneira engraçada. Quem de nós aqui nunca tomou um tombo e as pessoas riram de nós? Eu certa vez tomei um tombo, já em adulto, não criança, que eu ia descendo no ônibus ali, e no tempo daquelas vacas bem magras, não que agora elas estejam gordas, não estão como aquelas do Egito, não. Mas eu fui descer no ônibus e o tênis estava gasto, meu pé subiu, Rogério, eu caí sentado no degrau lá embaixo, o ônibus lotado, eu ouvi a gargalhada até do motorista, e eu desci do ônibus e eu ia ter que esperar o ônibus seguir para eu atravessar. E o que eu fiz, Lívia? Peguei uma reta sentido contrário e fui embora. Falei, vou sair daqui. Depois que o ônibus seguiu, eu voltei. Então, foi engraçado. Então, tem situações que são trágicas e tem situações que são engraçadas. E existem situações que dizem assim, seria cômico se não fosse trágico, mas até o trágico pode ser cômico. Então, abra sua Bíblia aí, segundo livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 9, a partir do verso 1. Nós vamos continuar falando de promessa, e que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Deus tem nos ensinado, Deus tem nos tratado. A palavra do Senhor, ela é tanto pedagógica quanto terapêutica. Eu creio que essa palavra de hoje, ela é mais terapêutica do que pedagógica. Amém? Vamos orar? Pai, esse é um momento especial que vamos meditar na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ministre através da minha vida, prepare o coração dos Teus filhos, a mente dos Teus filhos, que a Tua palavra possa ser semeada no coração dos Teus filhos nessa manhã, e a Tua palavra possa trazer cura para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. O título da nossa reflexão hoje é a importância da cura interior para vivermos promessas de Deus. A importância da cura interior para vivermos as promessas de Deus. Nós nos convertemos, fomos libertos do pecado, perdoados por Deus, mas ao longo da nossa jornada nós somos afetados por relacionamentos, por uma série de circunstâncias, e podemos adoecer interiormente. Mesmo sendo de Deus, podemos adoecer interiormente. Precisamos ser curados. Quantas coisas nós de repente trazemos lá da nossa infância, trazemos ao longo da nossa história, e isso tem trazido, além de dificuldade, tem nos impedido em alguns aspectos de vivermos as promessas de Deus, de desfrutarmos das bênçãos de Deus. Vamos lá ler o texto? Segundo livro de Samuel, 2 Samuel 9, a partir do verso 1, diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus?
Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Deus, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Interessante, né? Nesse contexto aqui, Davi já tinha assumido o trono sobre todo Israel. Aqui já tinha falecido Saul, rei Saul. Aqui já tinha falecido Jonatas, amigo de Davi, filho de Saul. E de acordo com o costume, o rei que assumia, né, o governo de uma nação, ele aniquilava, ele matava os descendentes do rei anterior para que eles não reivindicassem o trono. Então, quando ele chega aqui, né, imagina como ele chega, né? Ele chega com medo, achando que de repente ele poderia ser morto porque ele havia soldado. E anteriormente, ele é neto de Saul. Anteriormente, um filho de Saul já havia sido assassinado, e sobrou ele. E aí Davi tinha feito uma aliança com Jonatas. Nós podemos ver isso lá a partir de 1 Samuel no capítulo 18, no verso 1. É o encontro deles lá, o primeiro encontro deles, quando a amizade deles se estabelece, e quando Jonatas dá a ele o manto, dá a ele a arma, né? E desenvolve essa amizade com Davi. E lá no capítulo 20, no verso 15 e no verso 42, mostra a aliança feita entre eles dois. Jonatas fala para Davi para que ele fosse bondoso com a descendência dele, fosse fiel à descendência dele. Então tinha uma aliança, preservasse ele mesmo depois que ele morresse. Então aqui Davi faz o que ele promete a Jonatas lá atrás, porque ele se comprometeu. Aquela promessa é cumprida aqui quando ele vem e acolhe o filho de Jonatas. E é interessante porque aqui o texto nos mostra qual era a condição dele, qual era a condição física dele e da onde ele vem, aonde ele estava. Voltando um pouco, nós estamos no capítulo 9, no capítulo 4, no verso 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jeiel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então aqui mostra o acidente que aconteceu com a notícia da morte do pai dele, do seu avô. A pessoa que era encarregada de cuidar dele, a sua ama, na pressa corre
e o deixa cair, e aí nesse acidente, nessa queda, ele fica na condição física que ele ficou aleijado. Então, como é descrito ali, nós podemos ver aqui o que aconteceu com ele. Aqui diz que ele vem de Lodebar, uma terra sem pasto, uma terra árida, um lugar que não era bom. E ele estava separado de lá, distante naquele lugar, enquanto Davi morava em Jerusalém. No verso 8, quando ele chega diante de Davi, Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Essa é a condição que ele se via, né? Com um cão morto como eu. Essa expressão, ela demonstra, ou pode demonstrar, duas condições dele diante de Davi. Uma de humildade, quando ele se prostra diante dele, ele reconhece, né, Davi como rei, e ele se prostra de uma forma humilde, mas também na condição dele diante da situação que ele vive, como ele se via e como ele se considerava, a partir de uma tragédia, a partir da onde ele vivia. Isso aconteceu quando ele tinha 5 anos. E aí o pai e o avô já haviam morrido, ele não teve essa convivência com eles. Ele não teve essa juventude ou a infância nesse contexto ali. Mas parte da vida dele, ele estava naquele contexto ali de nobreza. E ele sai e vai viver numa condição adversa, numa condição distante. E é interessante, porque Davi, né, numa fidelidade a uma aliança que ele tem com ele, com Jonatas, ele traz ele de volta, restitui tudo que era do avô. Ele diz aqui: vou restituir tudo que pertencia ao seu avô, e a partir daqui, desse momento, você passa a comer na minha mesa, como um dos meus filhos, tratado como filho. Então aquela mesa ali era um lugar de honra, um lugar de comunhão, era aquela comunhão que passava a existir ali. Agora imagina, para quem está lá, abandonado, num lugar distante, vivendo numa situação adversa, a sua história ser mudada e você sentar na mesa com o rei, né? Repentinamente a coisa muda. Ele sai de uma terra árida, ele sai de uma condição de escassez, ele sai de uma condição adversa para sentar na mesa do rei, para comer da comida do rei, se alimentar ali e ser restituído e passar a ter uma renda que ele não tinha. E é interessante porque eu entendo que a obra de Deus ela é integral. Ela supre as nossas necessidades, e aqui fala de questão material, aqui é finança, aqui é material mesmo, porque devolve, né? Ainda bota um servo Ziba para trabalhar para ele, e ele tinha lá uma quantidade boa de filhos, né? Ziba, ele tinha uma quantidade boa de filhos, e ele me lembra um irmão, né, que também tem uma quantidade boa de filhos. Eu nem sei se ele é da descendência de Ziba, né? Então a quantidade que o nosso irmão tem de filhos, né? E aí ele tinha muitos filhos, mais 15 filhos, tinha aquela filharada toda lá que ficaram a serviço de Mefibosete. Então é restituído ali financeiramente, mas está com o rei, tem um acolhimento, tem uma comunhão, que é mais que a questão material. É ser restaurado, é ser restituído. E isso acontece ali. E aí, olhando esse texto,
e vendo como ele se coloca como um cão morto, e vendo como é tratado. E lógico que não tem como esquecer aquilo que ele sofreu por consequência de como ele ficou. Não tem como, porque todas as vezes que ele olhava para a situação dele, remetia àquela condição passada. E assim somos nós. Você pode olhar para uma marca em alguma parte do seu corpo, você nunca vai esquecer como que aquela marca foi feita. O que originou aquela marca? Não tem como você não esquecer. Não tem como você esquecer, melhor dizendo. E aí, é necessário que a gente lide, aprenda a lidar, saiba lidar com aquilo que nos afetou, com aquilo que nos foi afetado, para que nós possamos viver melhor e para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem reservado para nós. E aí eu separei aqui para nós 3 personagens que viveram situações que marcaram as suas vidas, mas que eles foram tratados e a partir daí eles desfrutaram das bênçãos de Deus e as promessas de Deus se cumpriram na vida deles. O primeiro personagem é José. José foi traído, vendido pelos seus irmãos, lá foi parar no Egito. Nós conhecemos a trajetória dele. Recentemente aqui nós meditamos sobre a condição de José. E José foi afastado da sua família, afastado do seu pai, afastado dos seus irmãos, com 17 anos, um adolescente. Se Ziba sofreu uma condição na infância, a condição de José foi na adolescência para a juventude, 17 anos ali. E ele fica separado. Imagina o que ele viveu nesse contexto. Imagina que todas as vezes que acontecia alguma situação adversa no trabalho, provavelmente ele lembrava dos irmãos e lembrava do que aconteceu para ele estar naquele lugar. Bom, eu estou aqui porque eu fui traído, fui vendido pelos meus irmãos e por isso eu estou aqui. A Bíblia não mostra, essa condição de José falando isso. A Bíblia não relata como esse processo aconteceu, como José lidou com essa condição. Mas a Bíblia mostra o resultado final de como ele lidou com essa situação. Então, uma coisa que eu aprendo aqui, a partir da vida de José, e nós vamos ver em Gênesis no capítulo 45, quando José se dar a conhecer aos seus irmãos, Gênesis 45, a partir do verso 5, ele se dá a conhecer a seus irmãos. No 4 ele diz assim: chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram-se, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo de colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Em dado momento, José entende o que aconteceu. E aí, ele faz uma coisa que nós precisamos fazer. É dar um outro significado àquilo que nós vivemos de adversidade, ou seja, ele ressignificou aquilo que aconteceu. Eu gosto muito dessa palavra e gosto muito dessa visão.
é ressignificar aquilo que aconteceu, é dar um outro sentido, dar um outro significado. E ele entendeu a partir dali que Deus é que permitiu que aquilo acontecesse, que foi a mão de Deus que o conduziu naquela situação toda, para benefício não só dele, para ele chegar aonde Deus tinha projetado para ele, mas para abençoar muitas vidas. E aí ele deu um outro sentido, ele ressignificou. Então o que eu aprendo aqui? Eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu vou ficar preso. E aí eu não avanço, eu não chego aonde Deus já estabeleceu para eu chegar. Eu atraso esse processo de Deus. Ah, mas me fizeram isso, me fizeram isso, me fizeram isso. Nós somos vítimas. Sim, ele era vítima daquela situação. Mas ele conseguiu ressignificar e dar um outro sentido e virar a vida dele. Porque se isso não acontecesse, ele não chegaria onde Deus tinha projetado para ele chegar, querido. Então, às vezes, Deus vai permitir situações adversas com o propósito de nos estabelecer aonde Ele quer nos colocar. E aí é muito interessante, porque se coloca no lugar de José. Agora se coloca no lugar dos irmãos dele. Imagina depois dessa situação, de ter feito o que eles fizeram, e chegar diante do governador e ver que era José e ver o que Deus fez naquela história. Imagina você, Deus te levantar, Deus te abençoar com aquilo que Ele tem prometido para você, aquilo que está reservado para você, e mais na frente, pessoas que te afetaram, pessoas que te traíram, pessoas que te venderam, chegar diante de você e ser abençoada por você. E você livre, guarde essa palavra hoje, livre, com o coração livre, abençoar aquelas pessoas. Essas 2 semanas, Deus tem falado muito comigo a respeito disso. E nós começamos a fazer um trabalho junto ao pessoal da intercessão, de desenvolvimento desse ministério de intercessão, tão importante para a igreja. E aí, em dado momento, no meio da apostila, tinha lá quebra de fortalezas, fortalezas territoriais, fortalezas geográficas e fortalezas pessoais. E aí Deus nos direcionou para começarmos a permitir que Deus quebrasse as fortalezas, as nossas fortalezas. E como Deus tem quebrado fortalezas, como Deus tem transformado situações antigas de infância, tem sido mudada, tem sido trabalhada. E aí nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. E nós temos buscado ser sensíveis ao Espírito Santo. E Ele tem nos direcionado, Deus tem nos direcionado para isso. Ao longo da minha trajetória cristã, eu tive a oportunidade, de acompanhar muitas pessoas, de poder ajudar muitas pessoas nessa área que nós estamos falando aqui de cura interior. Existe a resistência de alguns: ah, mas eu sou crente. Não, filho, não pensa assim não, porque a Bíblia nos mostra aqui que você é afetado e nós precisamos ser tratados interiormente, precisamos ser tratados na alma, curados na alma. E aí, lá na intercessão, eu listei um número grande de pessoas que eu tive a oportunidade, isso aqui eu falo para a glória de Deus, de ter podido em Deus ajudar tantas pessoas. Então eu entendo isso como chamado de Deus para a minha vida, para fazer exatamente isso, para andar nesse caminho. E aí Deus começou a me mostrar essas pessoas e me levar lá atrás, ao longo dessa semana. Aí eu ouvi uma mensagem de um pastor
que não era nesse sentido, era de uma outra coisa, mas algo que ele falou me remeteu para isso. Eu entendi que Deus estava falando comigo desse caminho, de nós, enquanto igreja local, novos discípulos, caminharmos nesse caminho, embora que esse caminho é para toda a igreja, não só para uma igreja específica, para toda a igreja. Eu entendo que toda igreja ela deve ser terapêutica, porque o evangelho é terapêutico, ele cura, querido. Então toda a igreja, mas tem igreja que tem as suas particularidades. Tem igrejas que Deus usa na questão do louvor, tem igreja que Deus usa na questão do ensino, tem igrejas missionárias. Eu creio que o nosso perfil, o nosso chamado, enquanto novo discípulo, é para ser uma igreja terapêutica. Eu tenho visto sinais disso no nosso meio. A partir desse trabalho que Deus está fazendo na intercessão, a partir do que Ele está fazendo conosco lá no Ministério de Casais, a partir do que Ele está usando alguns irmãos, e como tem irmãos sendo usados por Deus nesse sentido. E nós temos um irmão que ele chega para mim e ele fala assim: eu estou surpreso, porque por onde eu passo, as pessoas vêm falar comigo e se abrem. Eu nem pergunto nada, as pessoas começam a falar. E aí faz fila, agora está fazendo fila, porque Deus está abençoando. E é uma necessidade, é uma carência muito grande, querido, de pessoas que se coloquem ali para ouvir o outro, para se permitir ser usado por Deus para trazer cura para as pessoas. E aí eu recebi uma visita de uma pessoa, de um rapaz, que eu tive a oportunidade de caminhar com ele. Ele tocou a campainha na minha casa e veio falar comigo, lembrando do tempo que nós tivemos juntos, do que Deus operou na vida dele, nesse sentido do interior dele. E ele agora é pastor, ele está com uma igreja próxima à minha casa, e ele falou para mim: Deus está me levando para esse caminho. Eu comecei a fazer um trabalho lá, de ministrar cura para as pessoas nesse sentido. E eu entendi como uma confirmação de Deus para mim e para nós. E aí eu lembro, como testemunho de diversos casos que a gente viveu, que eu tive a oportunidade de ver nesse sentido. São casos muito especiais. Eu lembro que eu fui chamado por uma pessoa que queria que eu e um grupo de pessoas, irmãos, fôssemos à casa de uma família e fizéssemos uma visita, fizéssemos uma oração pelaquela família. Aquela família se encontrava em dificuldade, o casal lá da família, eles estavam afastados do Senhor, estavam feridos, machucados, e a pessoa tinha me falado: olha, estão muito feridos, estão muito machucados, queria que vocês fossem lá e conversassem com eles. E nós fomos lá, né? E nós conversamos com aquelas pessoas, nós conversamos com aquele casal. E eu lembro, e nunca mais vou esquecer, que marcou a minha vida, que o primeiro encontro que nós sentamos, estrategicamente nós separamos. Eu fiquei com o rapaz, a Marlene, a minha esposa, junto com a Cláudia lá, a irmã, sentou com uma outra pessoa, com a esposa dele. E aí nós fomos conversar. E na primeira conversa nossa, na primeira noite, ele fechado, né? A gente nos adaptando ali, né? E ele falou para mim: ó, tem um negócio aqui dentro que está me machucando. Conversamos, falei para ele: filho, você precisa botar para fora, mas fica à vontade, eu vou orar, é no tempo de Deus, Deus vai trabalhar no seu coração. E na semana seguinte, para minha surpresa, ele falou: contei os dias, contei os minutos dessa semana que eu quero falar. E ele abriu o coração, querido. Uma questão muito particular, muito pessoal, que eu guardei como segredo de aconselhamento.
e a partir dali Deus libertou a vida dele. Do outro lado também a esposa dele estava se abrindo lá e Deus começou a tratar. Deus começou a libertar o interior. E eles não oravam, ele não orava mais, né? Eles são de oração. E aí no terceiro encontro, ele falou: estou orando, voltei a orar, estou falando com Deus, estou buscando a Bíblia. Falei: glória a Deus. Mas uma coisa que, muitas coisas me marcaram nessa história, e duas coisas assim que me chamaram a atenção, que eu fiquei sabendo depois, né? É que ele comentou, né, com a pessoa que nos convidou, que era parente dele lá, falou: olha, eles vão vir para conversar. Aí ele falou: mas conversar resolve o quê? É conversar, né? E aí nós conversamos e Deus abençoou. E uma condição de extrema diversidade, querido, de ferida no interior, de ferida da alma tão grande, que eles já se davam como caso perdido. E a máxima era: nós já estamos perdidos, nós queremos a salvação dos nossos filhos. Mas, querido, Deus reverteu o quadro. Deus cuidou, Deus sarou. Então, estou dando esse testemunho como a importância dessa cura que é necessária acontecer em nós. Então, nesse tempo, Deus tem nos chamado para isso, querido. Esse é o nosso tempo de sermos curados no nosso interior. Como Ele tem trabalhado nas células, querido. Como as pessoas têm se colocado. Agora vai aqui uma orientação para você. Não se fecha não, querido. Se abra. Se abra. Se coloque. Se você não se sente à vontade para se colocar numa célula, me chama à parte, nós temos conselheiros aqui, vamos conversar, nós temos discipuladores aqui, conversa com o seu discipulador, abre o seu coração, para que nós possamos ser tratados, independente daquilo que você viveu. Não é julgamento, querido, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Então se abra. Eu sei que é difícil para alguns, eu sei que existe resistência para alguns, sabe por quê, querido? Porque tratar de algumas coisas, Sueli, dói. Você mexer em algumas coisas, dói. Mas é necessário mexer, querido. Agora, eu não posso viver com situações interiores presas e não resolvidas. E aí, não dá para a gente ver e não agir. Não dá para ver e não agir. Então nós vamos nos colocar, estamos nos colocando aqui à disposição. Tá certo? O gabinete está liberado. A hora que você quiser, nós vamos sentar e nós vamos conversar. Agora, por princípio, parte de você. A iniciativa de querer ser liberto dessa situação. Amém? Então José passou por esse processo. Imagine aqui, aleijado, imagine essa situação. Aí você volta lá naquela condição, senta na mesa do rei, mas está preso naquela situação anterior. E aí você não vai desfrutar o sabor daquela comida, Francisco. Não vai ser o mesmo sabor que você poderia sentir. Porque aquela condição interior te impede de sentir os sabores. Te impede de desfrutar como você poderia desfrutar.
Então que essa manhã seja uma manhã de libertação para nós, a começar pela minha vida, querido, que todos nós nesse sentido estamos no mesmo barco. Então vamos nos abrir, se abra primeiro para Deus, se coloque para Deus. Davi, que acolheu esse rapaz, era transparente diante de Deus. Davi tinha uma facilidade de se abrir com Deus. E muitas vezes nós agimos como se Deus não conhecesse, como se Deus não visse e não soubesse. Ele sabe. Ele sabe. Agora nós precisamos ser curados. E isso é uma decisão. Eu decido ser curado, eu não quero mais sofrer. Alimentar sofrimento é masoquismo. Tem um nome. Eu gosto de sofrer, vou ficar ali. Não. Lógico que não é fácil, querido. Se abrir não é fácil. E tem alguém muito interessado para que eu e você não tomemos essa decisão, para que não nos coloquemos diante de Deus, para que não busquemos a cura. Ele vai fazer tudo para me aprisionar, para te aprisionar nessa condição. Mas nessa manhã, ele começa a perder espaço, amém? Nessa manhã ele começa a perder espaço. Eu decido a ser liberto dessas condições. Querido, Deus tem falado muito ao meu coração ao longo dessas 2 semanas, que nós precisamos viver esse tempo de cura, e cura por meio da palavra de Deus. E tem um elemento básico para nossa cura, chama-se amor. O amor cura, queridos. Davi, por amor a Jonas, falou: eu vou te tratar bem, vou te tratar com benevolência. Vem aqui. Um outro personagem é Esaú. Jacó e Esaú. Nós conhecemos a história, né, dos 2 irmãos gêmeos lá. Essa é uma história quando Esaú era mais velho, vendeu o direito de primogênito, trocou lá pelo prato de lentilha, né, veio do campo, era caçador, e ele abre mão do direito para Jacó. E depois, quando o pai deles, Isaac, já está próximo à partida e vai liberar a bênção lá, a bênção para Esaú, que era primogênito, e há todo um arranjo com a mãe, com Rebeca, todo um arranjo lá, para que Jacó seja abençoado no lugar de Esaú, receba aquela bênção lá da primogenitura. Mas ali ele já tinha vendido. E aí, por conta disso, Esaú fica furioso e projeta matar Jacó. E a mãe avisa Jacó: ó, foge, que ele está determinado a te matar. Vai lá na casa dos meus parentes lá, casa do meu irmão, casa de Labão, vai lá. Quando a coisa mudar, eu te chamo. Ela falou: ó, quando a coisa for favorável, eu te chamo de volta. Mas agora foge, porque ele vai te matar. Isso acontece, Jacó foge, vai para a casa de Labão, trabalha na casa dele. E depois ele volta, ele retorna. E aí tem um encontro, o reencontro dele com seu irmão, no capítulo 33, a partir do verso 1. Esse reencontro diz assim: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas,
Colocou as servas e seus filhos à frente de Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente. Ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu a teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não se agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceite, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente e eu acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam as suas crias. Se forçá-la demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do teu servo e eu sigo atrás devagar no passo dos rebanhos das crianças até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Então nós vemos aqui o reencontro desses irmãos. E aquele homem que tinha projetado matar o seu irmão é reencontrado pelo seu irmão numa outra condição. Toda aquela ira, tudo aquilo que estava no seu interior já tinha saído. Ele abraça seu irmão e chora, reconciliação. E Jacó, ele envia servos, mensageiros na frente com presente para aplacar a ira e até para saber qual era a reação. Se ele mata os mensageiros daqui, eu já estou fugindo. Aí botou aquele mais amado, uma mulher que ele mais amava, a Raquel, já botou lá atrás com José e botou os outros na frente. Bom, para dar tempo de eu sair. Só que Esaú tem aquele reencontro com ele, conhece os sobrinhos que ele não conhecia, fala: quem são esses? São teus sobrinhos, são teus parentes. E aí ele conhece seus parentes, ele reconcilia com seu irmão, e ele fala uma coisa que me chama muita atenção: meu irmão, eu prosperei, eu não preciso, eu prosperei, eu não preciso dos seus bens. Não, mas Deus tem me prosperado, disse Jacó. Aceita aí. De tanto insistir, ele aceitou. E há a reconciliação e depois eles se separam. Mas Esaú estava livre. Porque se ele não estivesse livre, Reinaldo, ele não ia abraçar, ele não ia beijar. E ele vinha com 400 homens ali. Isso causou medo em Jacó. Ele vem aí com um exército aí, o negócio é complicado. Mas aquele encontro foi de paz, querido. Houve reconciliação, houve cura ali. Agora é interessante, porque nós vemos o texto, para mim ficar claro que ele já tinha sido curado ali, que a atitude dele é outra. Mas Jacó, antes de ter esse encontro com ele, tem um encontro com Deus, e passa pelo Val de Jaboque, e tem um encontro com Deus, e tem uma transformação de Deus ali. E ali Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel, de enganador, usurpador, para príncipe do Senhor. Mas ele passou ali, querido,
passou na peneira e teve esse encontro, foi transformado ali. Então, se nós tivermos que reconciliar com alguém, nós vamos passar ali, vamos ser tratados por Deus, para que haja essa reconciliação. Então, que hoje você tome essa atitude. Nós vamos passar, e vamos voltar, e vamos reconciliar. Queridos, Deus está nos conduzindo para isso. A intercessão sabe, porque eu já compartilhei. Daqui a um tempo, nós vamos a alguns. E nós não afetamos não, querido. Nós fomos afetados. Mas, quando a gente pensa que só foi afetado e não afetou, nós nos enganamos. Que de alguma maneira nós podemos ter afetado. Mas nós vamos passar. Nós vamos passar em Jaboque. Nós vamos passar. Nós vamos passar. E aí ele passou só, querido. Aí é você e Deus. Isso é pessoal, é você e Deus. Então passe sim, querido. Separe um tempo, você e Deus, passe com Deus. Deixa Deus tratar do seu coração, para que aquilo que está ali preso, para que você seja liberto. Se há alguma coisa em você que precisa ser transformado, para que você não afete novamente as pessoas, que você possa ser liberto, que eu possa ser liberto. Amém? Para nós fecharmos aqui, último personagem que nós vamos ver aqui, Evangelho de João, no capítulo 21, e nós poderíamos listar aqui diversos outros personagens que passaram esse processo, mas eu quero ver esse personagem aqui, João, capítulo 21, a partir do verso 13. A partir do verso 13. É quando Jesus tem uma conversa particular com Pedro. Nesse contexto aqui, Jesus já havia ressuscitado, Pedro já havia negado Jesus. Pedro tinha um chamado específico de Jesus para a vida dele. Apóstolo do Senhor. Pedro era um dos apóstolos, líder da igreja. E Jesus tinha falado com Pedro, chamado Pedro para ser pescador de homens. Sermão de Pedro, primeiro sermão, houve uma conversão em massa. E aí Jesus já havia ressuscitado, da próxima a ser assunto aos céus, mas ele chama Pedro, depois dessa situação que havia acontecido. E diz assim no 13: Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus e ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. Jesus tinha separado 12 homens para ser apóstolo, tinha separado lá para dar sequência à sua missão. Pedro era de importância vital naquele contexto de liderança da igreja que nasceria ali, estava nascendo. Mas tinha uma questão em aberto, que Pedro havia
negado Jesus. E Jesus trata dessa condição de Pedro e deixa Pedro livre naquela condição. E Jesus usa um elemento crucial, que é o amor, para cuidar de Pedro. Jesus traz Pedro para uma esfera de amor. Pedro, você me ama? Porque Jesus amava Pedro. E aí ele é curado ali. E aí ele cumpre a missão que já tinha sido estabelecido para ele, a promessa de ser pescador de homens. Ele estava livre. Jesus libera ali. Jesus não chega ali, pô, olha só, eu vou assunto ao céu, você vai ficar aí, mas você me negou. Você vai fazer a obra aí, mas você me negou. Você vai carregar esse peso aí de você ter me negado. Não foi assim que ele procedeu. Ele liberou Pedro, deixou Pedro livre. Livre. Ele perdoou. Ele já te perdoou, querido. Ele já me perdoou. É interessante porque Davi, nesse contexto com Mefibosete, ele prefigura Cristo. Prefigurar é representar antecipadamente aquilo que virá ou que vai acontecer. Ele prefigurava Cristo. Mefibosete prefigurava o pecador perdido, alcançado pela graça do Rei Jesus, trazido de volta. Se ele sofreu essa queda aqui, e essa queda trouxe essa consequência física para ele e o colocou lá naquele lugar, distante da mesa do rei. Na queda de Adão, nós, por extensão, fomos separados. Mas em Cristo, nós fomos reconciliados. Nós fomos reconciliados. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Fomos regenerados pela ressurreição de Cristo. Em Cristo fomos regenerados. E para a gente fechar, 2 Coríntios, capítulo 5. Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17. Esse é um daqueles textos que alegra grandemente a minha alma. 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? E aí nós podemos olhar, querido, para nós, para a nossa vida, para a nossa descendência. E aí você pode olhar para o seu pai, você pode olhar para sua mãe, você pode voltar lá atrás e trazer diversas situações de lá vividas a partir da sua origem, da sua paternidade, da sua maternidade, consequências que você sofreu, talvez ainda sofra hoje, por conta dos seus antepassados. Aqui aconteceu isso com Mefibosete. As situações que Saul provocou lá, trouxe consequências aqui. Mas
como nós vimos aqui, na prefiguração de Cristo em Davi, nós somos restaurados de uma situação anterior ao seu pai e sua mãe. É lá na criação. Então, essa restauração, ela ultrapassa aquilo que você viveu da sua ancestralidade. Não importa, você nasceu de novo. Você foi feito nova criatura. Como gosta o nosso mestre da nossa escola bíblica, é um novo cabeça de raça, Jesus. Amém? Vamos nos pôr de pé. Que Deus possa ter falado ao teu coração nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Esse é um tempo de cura. Que você seja curado. Que você perdoe a quem precisa ser perdoado. Que você peça perdão a quem precisa ser pedido perdão. Mas que você não fique preso naquelas coisas que te afetaram. Dê um outro sentido, dê um outro significado. E que a partir daí as promessas de Deus se cumpram na sua vida, as bênçãos de Deus possam ser liberadas sobre a sua vida.